No ar, Jornal da CUT. Olá Brasil, eu sou o André Acarini. No Jornal da CUT de hoje você confere os seguintes assuntos. Decisão do STF torna obrigatória a negociação coletiva antes da demissão em massa. Conferência Nacional dos Bancários começa hoje e vai definir a pauta da campanha 2022 e ainda, o youtuber Thiago dos Reis participou essa semana de um encontro da CUT e falou sobre a estratégia de fake news de Bolsonaro. Vale a pena você ouvir. O Jornal da CUT a partir de agora. Rádio CUT. Aqui, a classe trabalhadora tem voz. Acesse pelo site www.cut.org.br. Os ministros do Supremo Tribunal Federal decidiram na quarta-feira que as empresas são, a partir de agora, obrigadas a fazer negociações coletivas com as categorias profissionais antes de promoverem demissão em massa de trabalhadores. O tema tem repercussão geral, ou seja, vai ser base para futuras decisões judiciais. Os ministros julgaram uma ação envolvendo uma decisão do Tribunal Superior do Trabalho, TST, sobre dispensa coletiva feita pela Embraer em 2009. O TST havia decidido que a demissão em massa não foi abusiva, mas que dali em diante haveria necessidade de negociação com os sindicatos antes da efetivação de dispensas em massa de trabalhadores. No entendimento dos ministros do STF, porém, a negociação coletiva sobre as demissões em massa não precisa passar por autorização prévia dos sindicatos ou pela celebração de um acordo, mas o parâmetro estabelecido como necessário diz que é necessário que seja aberto um diálogo com as categorias profissionais para que a demissão coletiva seja válida. Giro sindical. A 20ª Conferência Nacional dos Bancários começa hoje com o tema Um País Mais Justo para a Gente. Esse é o Brasil que a gente quer. A partir de hoje, sexta-feira, vai até domingo e vai definir a minuta de reivindicações da campanha nacional dos bancários e o plano de lutas da categoria até 2023. As decisões vão ser tomadas a partir das propostas apresentadas pelas bases sindicais de todo o país, que foram debatidas pelas conferências estaduais e regionais e nos congressos e encontros de bancários de bancos públicos e privados que foram realizados essa semana. Também foi feita uma consulta nacional que mobilizou mais de 35 mil bancários e bancárias de todo o Brasil para a definição das reivindicações mais importantes que vão estar na pauta da categoria. O evento, que é realizado de forma híbrida, com participação inclusive no local em São Paulo e de forma remota, vai ser feito por uma plataforma eletrônica de videoconferência e de votação. Para a presidenta da Confederação Nacional dos Trabalhadores no Ramo Financeiro, a Contraficut, a Juvândia Moreira, a conferência é um momento estratégico. Ela disse o seguinte: vamos definir a pauta de reivindicações da campanha nacional e o plano de lutas da categoria neste que é um ano estratégico não apenas para os bancários, mas para todo o país. E disse ainda: esperamos conseguir sintetizar os anseios de toda a categoria que foram levantados em um processo longo e consistente, com conferências em cada região do país, encontro dos trabalhadores e de cada instituição financeira, e a consulta nacional, que foi feita, como a gente disse agora há pouco, através de uma plataforma, inclusive, que foi aberta a todos os bancários de todo o país que deram lá a sua opinião, a sua sugestão. Elencaram quais eram as pautas principais a serem incluídas na campanha 2022. Durante as atividades dessa 24ª Conferência dos Bancários, que acontecem amanhã, as atividades que acontecem amanhã, o economista e ex-senador e ex-ministro da Educação e da Casa Civil, Aloysio Mercadante, vai contribuir com reflexões na segunda mesa de debates sobre o tema Reconstruir o Brasil que a gente quer. Para você que é bancário, as principais notícias da conferência vão estar no portal contraficut.com.br e também nas redes sociais Contraficut. Política. Falar de um outro encontro agora, o encontro de organizadores e organizadoras das brigadas digitais e comitês de luta da CUT, que aconteceu essa semana e definiu datas para ações nas ruas e nas redes em combate às fake news e também com o mesmo propósito agora do que a gente falou sobre a Conferência dos Bancários, que é reconstruir o Brasil, para subsidiar e enriquecer com informação sobre essas estratégias de atuação nas redes sociais em especial. O influencer e youtuber Thiago dos Reis, que é do canal Plantão Brasil, que tem mais de 750 mil seguidores no YouTube e mais de 1 milhão no Facebook,
Ele falou sobre estratégias nas redes sociais. Ele também mantém outros 3 canais que juntos somam mais de 20 milhões de visualizações ao todo até agora. O Thiago dos Reis começou a sua participação dizendo que a CUT está na linha de frente para defender o trabalhador brasileiro, mas muita gente ainda não sabe disso. Ele falou o seguinte: a comunicação digital é importante para fazer a mensagem chegar até as pessoas, principalmente as despolitizadas. Ele disse isso explicando que a comunicação passou por um processo de transformação nos últimos tempos e hoje é digital. E ele diz que milhões de brasileiros, como a gente acabou de dizer, são despolitizados. Eles não acompanham nada e não fazem a mínima ideia de como uma simples ação do governo pode desgraçar a vida das pessoas ou pode melhorar muito a vida das pessoas. Essas mensagens têm que ser levadas às pessoas, ele reforçou. Experiente em redes sociais, ele já atua, o Thiago dos Reis atua há mais de 15 anos nos canais digitais. Ele explicou a tática de Bolsonaro de usar notícias falsas, as fake news, para conseguir se eleger. Então ele explica que ele começou, Bolsonaro, a criar milhares de grupos de WhatsApp, milhares mesmo, antes da eleição, muito antes da eleição, que foram criados grupos por temas, enganando as pessoas. Eles criavam, por exemplo, grupos evangélicos da cidade. As pessoas acabavam entrando, achando que iam receber mensagens religiosas, mas ali recebiam, de fato, no meio, mensagens pró-Bolsonaro. Explicou ainda que às vésperas das eleições, o conteúdo acabou se expandindo para as fake news. Por exemplo, ligando Haddad então candidato à presidência da República em 2018, ao diabo, ao comunismo, enfim, tudo que era de pejorativo, né, inventado de forma pejorativa, era inserido nesse grupo de WhatsApp nos evangélicos da cidade. Então, só para ficar bem claro, o que acontecia é que o grupo tinha um tema específico, que era religião, né, no caso dos evangélicos, e ali eles começavam a colocar mensagens, enfiar as fake news, associando o candidato adversário, no caso o Haddad, né, citando Haddad como inimigo, inclusive, da própria religião, que era o próprio tema do grupo. Né? E os temas eram os mais diversos, né? De grupos de policiais a caminhoneiros, os bolsonaristas enganavam, né, por esses grupos que já existiam, e assim se dava a atuação. Eram grupos até pequenos, diz o Thiago dos Reis, podia ser um grupo de 100 pessoas, por exemplo, mas de um segmento, e o conteúdo, como a gente estava explicando agora, era direcionado. Então, cada grupo tinha o seu tom de conversa próprio. Os evangélicos recebiam mensagens leves falando sobre Deus, sobre a pátria. Já os grupos pró-intervenção militar, por exemplo, as mensagens que vinham com o peso violento daquela frase dita por Bolsonaro: vamos metralhar a petralhada, e por aí vai. Tiago falou ainda sobre a desonestidade dos grupos bolsonaristas em, por exemplo, usarem manifestações como a grande mobilização Ele Não de 2018 e espalharem imagens falsas, degradando a manifestação como se fossem daqueles atos. Então eles colocavam imagens absurdas dizendo que eram daqueles atos, mas na verdade não eram. Para 2022 não é possível ainda saber qual vai ser a tática do bolsonarismo. Mas o Thiago Reis diz que para combater a ofensiva que está por vir, as brigadas digitais estão em ação. Ele ainda orientou os militantes a compartilharem conteúdos de qualidade que viralizem, né? Que já viralizaram, né? Que tem um engajamento maior. E citou inclusive a rede TikTok como uma ferramenta que poderá ser muito utilizada nesse período eleitoral. A atuação das brigadas digitais e dos comitês de luta da CUT são instrumentos principais, né? São instrumentos fundamentais nesse período para alertar a população sobre o futuro do Brasil. Essas eleições serão as eleições das nossas vidas, dizem os dirigentes da CUT, sobre a urgência em derrotar o bolsonarismo e todo o seu legado nas urnas. E o Rony Barbosa, que é secretário de comunicação da CUT, junto com a Rosane Bertotti, que é secretária de formação, estão à frente das brigadas digitais. Eles dizem o seguinte, que se eles têm esses recursos da mentira, essas táticas, nós temos as pessoas, a verdade, a nossa militância, e vamos vencer essa batalha. Assim a gente termina mais uma edição do Jornal da CUT. Muito obrigado pela sua companhia. Nos falamos na próxima edição. Até lá.